TRF terceira região, uma prova bem assim, bem pesada, não foi uma prova fácil, sejamos sinceros, mas que você tem capacidade de acertar, né? E aí ele trata justamente, foi TRF da primeira região, melhor dizendo, 2025, né? Essa prova caiu na prova discursiva. Ele falou, olha, a Fazenda Nacional, ela ajuiza uma execução fiscal contra ABC Materiais de Construção para cobrar IRPJ. Você fala, professor, isso aqui é tributo federal, tal. Não, poderia ser fazenda estadual, poderia ser fazenda municipal aqui para você pegar a lógica, porque esse tema é de processo executivo fiscal, tá? Aí ele diz assim, olha, a empresa não estava no endereço constante dos cadastros fiscais. Então, ele não tem como, de certo modo, cobrar essa empresa porque ela não está nos cadastros. Então, o juiz, ele defere a citação como sócio-gerente, como responsável tributário. Qual é a grande lógica aqui, né? Quando isso aqui acontece, já trazendo aqui para vocês, a gente lembra da súmula 435 do STJ, que é uma súmula que é bem relevante, já que ela trata dos aspectos relacionados à possibilidade de redirecionamento, né? Aí, vamos lá, o juiz defere a citação do sócio-gerente como responsável tributário. Beleza? Eu vou deixar aqui nos slides para você entender como tela cheia, porque até aqui é melhor. Aí, diante da localização, o juiz vai lá, defere, o cara entra, só que, no caso da questão, ela até diz assim, né, e até eu vou ler aqui de maneira, vou até fazer aqui de maneira mais contundente, o que é que a questão fala. Ele diz assim, ó, ele falou, a Fazenda Nacional ajuda a execução fiscal em face à empresa ABC, visando a cobrança de crédito referente a o imposto tal, consta nos autos que não localizou o cara, e que o juiz deferiu a citação do sócio-gerente para integrar o polo passivo, não obstante não constasse o nome na CDA. Então o nome do cara não estava na CDA, certo? Aí o cara, que é a alegação do sócio, ou seja, ele vai lá, o sócio alegou em sua manifestação que não houve, e esse aqui é o mérito da questão discursiva, não houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo, portanto, nula sua inclusão no polo passivo da execução. Então é como se ele falasse o seguinte, olha, a questão falava de certe, brevemente, sobre o redirecionamento da execução ao sócio, considerando a responsabilização tributária, a necessidade ou não de instaurar o IDPJ, com referência aos dispositivos legais que exigem ou não e a jurisprudência do STJ que trata dessa matéria. Combinado? Então, a grande questão aqui, né, para a gente saber se há um fundamento legal da responsabilização tributária, é primeiro entender, né, se eu posso fundamentar a responsabilização tributária nesse caso. Muito simples, um caso que o cara nem discutiu muito, né, na perspectiva, mas eu vou fazer um aprofundamento aqui para os senhores para que a gente consiga entender, claro, primeiro, o que é a desconsideração da personalidade jurídica, e entender o que é que pensa a primeira turma, o que pensa a segunda turma do STJ e chegar lá. Beleza? Show de bola? É um caso fácil, professor? Não é um caso fácil, mas eu acho que a gente pode entender a lógica, até porque é um caso que veja, quando eu comecei a trabalhar como procurador da Fazenda Nacional, eu primeiro achava que redirecionamento e desconsideração era a mesma coisa. Segundo, eu não via interesse prático em falar, bicho, por que tem essa distinção? E terceiro, eu me aprofundei tanto que eu falei assim, bicho, eu quero escrever uma tese de mestrado sobre isso. E aí esse é um assunto, né, que até ele vai ali influenciando o STJ, né, sobre esse assunto, sobre essa temática. É um tema interessante porque geralmente envolve grupos econômicos, envolve grandes discussões tributárias. E tanto que eu trouxe aqui porque foi uma questão que caiu no TRF da primeira região em 2025, uma questão dissertativa, né? Então tenha essa percepção aqui da relevância do impacto da nossa discussão. Combinado, senhores? Tá. Professor, o que é que eu tenho que primeiro entender, né? A discussão, brevemente aqui, é sobre o que é uma pessoa jurídica. E lembrando de uma pessoa jurídica, eu tenho que lembrar do princípio da autonomia patrimonial. Caramba, professor, direito civil, velho. Não, é porque a gente tá falando de pessoa jurídica e a gente tá falando sobre desconsiderar ou tirar o véu e tirar a sua proteção. Isso aqui a gente tem que saber. Ou seja, a regra geral é que a pessoa jurídica,
ela tem uma personalidade jurídica diferente dos seus instituidores. O patrimônio dessa pessoa jurídica é separado do patrimônio dos sócios. Isso serve para que a gente consiga dar proteção aos investidores, do estímulo à atividade empresarial e para gerar a ideia da segurança jurídica. Beleza. Só que nós temos exceções, vamos dizer assim, à ideia desse princípio da autonomia. E aí uma das coisas que a gente fala sobre essas exceções, ela seria justamente quando a gente tem esse abuso da personalidade. Abuso da personalidade. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Você pode lembrar ali do artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do Código Civil. E a gente tem uma responsabilização também direta por lei, que é justamente ali a nossa discussão do artigo 135 do CTN. Ali o CDC, o direito ambiental, que eles vão adotar o que a gente chama de teoria menor, que você não precisa ter ali uma eventual, né, dolo, né, para você desconsiderar a personalidade jurídica, basta que você acha uma ofensa ali ao patrimônio, né, então você já considera, consequentemente, a possibilidade de retirar o véu, tirar a proteção e responsabilizar os sócios, né? E quando a gente vai ter, evidentemente, essa questão da fraude, que é quando você começa a utilizar de maneira indevida a sua personalidade jurídica. Então, nesses aspectos, nós temos aqui, evidentemente, a utilização indevida fruto dessa fraude, né? Beleza? Então, abuso, previsão legal e fraude. Velho, primeiro, o que é a grande diferenciação? A diferenciação é que uma coisa é o abuso da personalidade que gera, e isso eu vou lhe apresentar, não se acanhe com isso ainda. Uma coisa é a desconsideração, que é esses efeitos, desconsideração da personalidade jurídica. Outra coisa é a responsabilização direta. Eu sei e eu imagino que agora você não está, de certo modo, fazendo essa distinção agora. Por quê? Porque você não tem esse conhecimento ainda, você não sabe o que é isso. E, consequentemente, você acha que tudo é igual e que, eu vou dizer novamente, é natural que você ache, tá? Eu, enquanto procuradora fazenda nacional, eu, enquanto, enfim, estudante, eu falava, velho, quais são as exceções ao princípio da autonomia patrimonial? Então, nós temos uma coisa em comum. Tanto a desconsideração quanto essa responsabilidade que está prevista em alguns dispositivos, eles, de alguma maneira, tiram essa proteção da personalidade jurídica e responsabilizam alguém, ou faz algo, né? Isso é já, pelo menos, algo em comum, tá? Show de bola? Tranquilo? Massa. Nós temos duas teorias para essa desconsideração. A teoria maior, ela exige prova de abuso, ou seja, ela exige, na jurisprudência do STJ, um certo dolo, essa é a verdade, né? E a gente tem a teoria menor, que a gente até estava fazendo assim breves apontamentos, que ela vai basicamente falar que, olha, basta a insolvência. Então, falei de insolvência, isso aqui é o suficiente. O Código de Defesa do Consumidor e Direito Ambiental, eles vão trabalhar esse assunto. Beleza. E aí a gente só vou trazer aqui rapidamente a linha histórica, né? 60, 90, 2002, 2015, ou seja, eu não tinha essa ideia de desconsideração em nenhum lugar. Desconsideração foi uma coisa criada jurisprudencialmente, basicamente, porque quem primeiro trouxe isso foi o Código de Defesa do Consumidor. Depois
A gente teve em 2002 a menção no artigo 50, mas a gente nunca teve um procedimento. E aí, quando foi em 2015, o Código de Processo Civil falou, velho, vamos falar um pouco desse procedimento com mais calma, e a gente foi lá e colocou esses dispositivos. A grande questão foi quando veio o Código de Processo Civil, a gente começou a pensar e falar, caramba, isso aqui se aplica à execução fiscal. Calma, professor, a gente está avançando demais, eu não quero que você se complique com isso. O artigo 50 do Código Civil, ele fala assim, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo, aí ele vai lá, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz, e aí, a requerimento da parte, então perceba que, primeiro, só para você pegar, isso aqui não pode ser feito de ofício, isso aqui também é uma grande pegadinha, já vi várias provas que vão lá e falam, velho, o cara quer fazer a desconsideração e tal, não pode ser feita de ofício, tá? Não pode ser feito de ofício. Beleza? Vamos devagarzinho, porque é isso. Então ele fala, requerimento da parte do Ministério Público, quando ele desconsiderá-la para os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações estendidas aos bens particulares, tal, benefício de... Primeira coisa, essa desconsideração, ela é episódica, ela não extingue a personalidade jurídica. Beleza? Isso é importante. Muitas vezes o cara vai lá e fala assim, ah não, isso aqui é uma extinção, pegadinha, isso aqui extingue pegadaças, tá? Não extingue, isso aqui é só uma desconsideração para alguns efeitos, beleza? Show de bola? Combinado, meus amigos? Massa, né? Nenhuma novidade, nenhum chororô. Tenha calma, velho. Tenha calma que a gente vai conseguir chegar lá. Beleza, isso aqui é o que a gente sabe da tradicional desconsideração. A desconsideração, ela tem algumas modalidades desse abuso. Novamente, desvio de finalidade e confusão patrimonial estão no Código Civil. E aí, nesse aspecto, o desvio de finalidade é um ato intencional. O STJ até vai interpretar isso aqui falando que tem que ter um dolo, tá? Porque você está utilizando a autonomia da pessoa jurídica como escudo protetor. Isso também pode ser quando o cara faz fraude contra credores, quando o cara simula negócios ou quando você vai, de certo modo, fazendo ali uma ocultação do patrimônio. Beleza? E o que é a confusão patrimonial? Eu não vou ficar aqui muito para a gente não ficar no Código Civil mesmo. A gente tem aqui, quando você não tem uma separação entre pessoa jurídica e sócio na prática, despesa pessoal paga pelos sócios, bens de funcionários fazendo serviços pessoais. É até interessante que a gente vai ter a desconsideração inversa, indireta e expansiva. Tem uns 4 modalidades de consideração. Vale a pena para você estudar. Não é o mérito aqui, eu quero falar sobre essa questão do IDPJ, mas eu tenho que falar de desconsideração porque ela foi tutelada no procedimento do CPC e a discussão é, velho, eu aplico isso aqui dentro da execução fiscal? Beleza? Show de bola. E aí a gente chega na desconsideração também, que é chamada inversa, geralmente muito usado no direito de família, né? Quando o cara ele se vale da pessoa jurídica para esconder o patrimônio, né? Tá, mas vamos falar do procedimento, porque a minha dúvida é, sabendo o procedimento do IDPJ, que está no Código de Processo Civil, parar para se perguntar e falar assim, velho, eu posso aplicar isto aqui na execução fiscal? E eu vou trazer esses temas para vocês. Eu vou trazer aqui, vou enfrentar também algumas. Sabe que isso aqui é a questão que eu queria que você dissertasse, queria ver se você tinha bagagem, né? Novamente a gente viu, quem deve solicitar? Partes ou Ministério Público pedem para começar. Pode ser de ofício, não pode ser de ofício. E aí preste muita atenção no ponto 2. Eu vou grifar isso aqui. O processo principal ele é suspenso. Preste atenção nisso aqui. Beleza? Beleza. Show de bola? Por que isso aqui é importante? Eu vou dizer isso aqui é importante porque eu quero fazer o contraponto da execução fiscal. Aí o terceiro. Eu cito esse sócio ou pessoa jurídica, essas pessoas entram no processo, aí eu tenho 15 dias para resposta para requerimento, eu produzo provas, olha o cuidado, e eu tenho uma decisão interlocutória resolvendo esse incidente. Beleza? Show de bola? Combinado. E aí a gente tem
as modalidades de desconsideração no CPC. Eu posso pedir isso aqui no começo, eu posso pedir isso aqui no curso do processo. Né? Eu posso tanto pedir essa desconsideração de bate pronto, né? Quando a gente começa ali a petição inicial, o cara já fala, velho, vamos desconsiderar isso aqui, ou então posso fazer isso aqui durante o processo. Veja, isso aqui é interessante. Se você pede assim que você começa o processo, você dispensa o IDPJ. Isso aqui é interessante. E agora, se você pede ele durante o processo, você exige esse IDPJ. Mas, professor, por que você está me falando isso aqui? Porque geralmente nas execuções fiscais, o cara não pede no começo. Ou melhor, mesmo que ele pedisse no começo, sei que seria compatível com a execução fiscal. E aí, só para acabar todo o procedimento, na primeira instância, geralmente, se o juiz decide, eu posso ter o agravo do instrumento. E se eu tenho uma decisão monocrática ali do relator, a gente pode chegar no aspecto do agravo interno. Beleza? Show de bola? Massa. A gente está aqui chegando no aspecto que é justamente sobre o que eu vim tratar com vocês. Será que eu posso aplicar na execução fiscal esse DPJ? Professor, mas eu não captei a vossa mensagem. Isso para mim não está muito claro. Por que eu não poderia aplicar isso aqui na execução fiscal? Velho, eu vou falar primeiro a questão sobre o meu pensamento mesmo, quando eu comecei a estudar isso aqui, tá? Quais são os grandes diferenciais da lei de execução fiscal para a cobrança de uma execução comum? Né? Em síntese, e eu sou muito crítico disso, eu acho que a execução fiscal hoje, a lei, né, 1980, ela não é uma lei frutífera, ela é antiga, tanto que a gente aplica muita coisa do CPC para ela, tanto que a gente tem, portanto, uma lei antiga, né? E a ideia é que a execução fiscal ela fosse mais rápida do que a cobrança comum. E a única diferenciação que a gente tem, assim, de maneira material mesmo, é que você tem a apresentação dos embargos à execução fiscal. E para apresentar esses embargos à execução fiscal, eu preciso garantir o juízo. É o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, não é isso? Beleza. E aí, veja, eu pedi para vocês grifarem justamente isso aqui, por exemplo. Como é o roteiro desse procedimento. O cara fala, eu quero fazer DPJ. Algum problema, professor? Bom, até agora nenhum problema. Só que, quando esse cara pede para fazer isso, o processo principal ele é suspenso. Aí você fala, caramba, mas qual o problema de suspender o processo? Ora, qual o problema? Veja, como é que na lei de execução fiscal o processo ele é suspenso? Para que eu suspenda um processo de execução fiscal, veja, está tramitando a execução fiscal. Para eu parar este processo, eu teria, no mínimo, que apresentar uma boa defesa através de um embargo à execução fiscal, garantir o juízo, porque é um pressuposto, e ter um grande juízo ali de verossimilhança, de fumaça do bom direito, de perigo da demora. E aí sim eu suspenderia toda a execução fiscal. Não é isso? E aqui eu tenho a possibilidade de suspender todo o processo de logo, sem nenhum argumento ser relevante ou não, sem apresentar nem garantia. Então, a minha tese, enfim, que eu estudaria, defenderia e tal, eu falaria, velho, para mim isso aqui seria incompatível com a lei de execução fiscal. Por quê? Porque atentaria contra o princípio da celeridade e da eficiência processual da lei de execução fiscal, suspender de pronto a execução, que é isso. Para suspender na execução fiscal, eu preciso de garantia de embargos. Para suspender, eu precisaria de garantia e de uma boa petição. E aqui eu vou suspender logo. Então, isso ofenderia a celeridade e a eficiência. Então, esse seria o argumento assim, principiológico da coisa. Mas aí entra outro argumento teórico. E aí eu vou chegar aqui na decisão da STJ antes de invadir aqui para vocês não chegarem nos argumentos. Quais foram os argumentos da segunda turma contra o IDPJ? Essa lógica. Primeiro,
Veja, ali, se você perceber que ali no tempo, o cara requer, aí suspende, aí depois cita o cara para se defender. Na lei de execução fiscal, o cara só pode se defender se esse cara garantir o juízo. Então haveria uma certa incompatibilidade processual segundo a segunda turma do STJ. E esse artigo 134, parágrafo 3º, quando ele prevê que há uma suspensão automática, isso seria incompatível com o rito da execução fiscal. Foi aquilo que a gente explicou para vocês. Tá? E aí, eu só posso aplicar o Código de Processo Civil de maneira subsidiária. Então, primeiro, eu aplico a lei de execução fiscal, olho para isso aí e falo, meu irmão, não posso aplicar. Não tem como aplicar o CPC aqui. O CPC só entra se ele não se chocar com os objetivos da execução fiscal. E aí é muito cuidado, que aqui talvez é o grande pulo do gato que eu faria essa distinção. Que era a gente diferenciar com o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Porque o artigo 135, ele prevê, digamos assim, uma responsabilização direta para uma regra fundada em lei, que é onde a gente vai debater aqui. Então, veja, primeiro, vamos falar das turmas, depois eu aprofundo. Para a segunda turma do STJ, essas seriam aqui, digamos assim, as análises, os argumentos que você não poderia usar o IDPJ na execução fiscal, especialmente quando eu quero responsabilizar nesses dois artigos, tá? E aí a diferenciação. A primeira turma do STJ, ela já fala o seguinte, olha, pode sim o insert IDPJ, eu tenho que dar o contraditório para esse cara e eu vou especialmente tê-los quando eu não tenho previsão legal direta de responsabilidade, que é o que a gente vai aprofundar agora. Especialmente quando eu falo de grupo econômico, eu tenho que ter quando o cara não está na CDA. Então é como se a gente tivesse a síntese assim do posicionamento do STJ. Ah, meu nome está na CDA. Não, mas mesmo assim não preside PJ. Primeira turma também não. Ah, eu estou falando dos artigos 134 e 135. Eu não presido DPJ. Eu também não presido DPJ. Agora, se eu falo de um grupo econômico que está ali no processo, aí você tem uma contrariedade. E se eu tenho outras hipóteses que não estão no rol do CTN, eu tenho uma divergência. Contrariedade, entenda isso, tá? Mas o que foi que a prova do TRF1 cobrou? Foi isso aqui, ó. TRF1, discursiva 2025. Ele cobrou essa unanimidade aqui, ó, quando ela é desnecessária. E se você quiser até ter essa visão, é como se eles olhassem e falassem assim, cara, eu tenho que fazer uma distinção, né? Porque o caso concreto é uma execução fiscal de um RPJ, a empresa não é localizada, eu cito sócio-gerente e o nome do cara não está na CDA. Mas, quando eu tenho alguma irregularidade que eu posso trazer esse sócio-gerente, eu estou trazendo ele fundamentando na responsabilização do artigo 134, aqui no caso é do artigo 135, né, em que eu vejo um indício de irregularidade. Eu não localizei a empresa. Quando eu não localizo essa empresa, veja, quando eu não localizo essa empresa, esse cara, ele está descumprindo a súmula 435 do STJ. E é interessante porque a súmula 435 do STJ, ela vai dizer para a gente que o sócio-gerente, ele tem, de certo modo, uma necessidade de informar o endereço atualizado. Um endereço atualizado. E aí, veja, o cara do sócio-gerente, quando o cara vai citar a empresa e não acha, quando você não acha a empresa, é como se eu dissesse o seguinte, velho, não achei a empresa, eu vou responsabilizar ela, eu vou responsabilizar o sócio-gerente, pois ele deveria atualizar o endereço. E se eu vou citá-la e ela não está lá, a súmula 435 do STJ diz que eu tenho uma presunção que essa empresa dissolveu-se irregularmente.
ela fechou as portas sem me comunicar. E quando ela fecha as portas sem me comunicar, este cara, ele pratica um ato ilícito. O sócio-gerente pratica um ato ilícito, o que faz uma presunção que ele dissolveu irregularmente, que ele deveria cumprir a sua função e não fez. Para ficar mais claro, é como se tivesse, a gente tem uma responsabilidade tanto no artigo 134 quanto no artigo 135 do CTN, de estabelecer uma responsabilidade pessoal quando você aplica ali critérios de infração legal. Então, não localizar a empresa no endereço indica uma possível gestão irregular ou uma possível abandono desta atividade. Esse precedente, portanto, consolida que o IDPJ é desnecessário quando há previsão legal de responsabilidade tributária. Professor, eu queria entender isso aqui, tá? Veja, é interessante isso, tá? E eu falei para vocês, uma coisa é a responsabilidade tributária, outra coisa é a desconsideração da personalidade jurídica. Professor, eu juro, isso aqui é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu sei. Eu ia fazer aqui uma dissertação de mestrado, eu lembro, né? Eu me candidatei na PUC São Paulo para fazer uma dissertação de mestrado sobre isso aqui. E aí apresentei esse tema, foi aprovado o projeto, né? Mas eu acabei não entrando, não quis fazer a PUC São Paulo. Acabei fazendo na Mackenzie, sobre um outro tema, mas também sobre ligado à execução fiscal, né? E aí, você vai olhar para mim e falar, professor, não estou entendendo. Você está querendo me dizer que responsabilizar tributariamente é diferente de desconsiderar? Por quê? A desconsideração ela é uma medida excepcional para quando você tem um abuso, assim, subjetivo, genérico, tem o dolo, artigo 50 do Código Civil. E já a responsabilização tributária, ela diz assim, fulaninho fez algo errado, esse fulaninho responde. Então, não é como se eu tenho que apurar se esse cara agiu com dolo ou não tem que apurar se o cara agiu com dolo. A situação é essa. O cara tinha deveres no contrato social ou o cara tinha deveres impostos numa lei. O dever imposto na lei diz, meu irmão, você tem que comunicar se você muda o endereço, ponto. Se o cara não muda o endereço, o artigo 134 e o artigo 135 você vai dizer, velho, esse cara vai responder solidariamente comigo pela coisa errada que ele fez. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça aqui fez foi a responsabilização tributária é uma responsabilização que diretamente da própria lei, do próprio Código Tributário Nacional, eu responsabilizo esse sócio-gerente de maneira objetiva, eu não vou olhar se esse cara teve vontade ou não de fazer o que ele fez, e eu tenho ali já uma previsão específica. Para que eu vou ficar olhando para o artigo 50 do Código Civil, se o artigo 50 do Código Civil, ele só é feito de maneira excepcional? Então é como se a gente diferenciasse, né? A responsabilidade tributária pessoal fundada em lei, ela não exige a desconsideração. É claro que uma coisa que não entrava na minha cabeça era isso, professor, mas o efeito prático vai ser o mesmo, né? No fundo, eu vou pegar ali alguém para responder pela dívida da pessoa jurídica. No direito tributário, os efeitos são um pouco diferentes, porque você não só desconsidera episodicamente, que a gente viu, vocês não extingue a pessoa jurídica de desconsideração, mas você inclui a pessoa na própria dívida, você responsabiliza ela solidariamente, e isso traz, digamos assim, um peso muito maior, tá? E também, novamente, não é porque a consequência é parecida que os pressupostos são iguais. E aqui toda a diferenciação são nos pressupostos, né? O pressuposto é distinto. O pressuposto aqui é objetivo. O pressuposto aqui é um pouco mais subjetivo. O pressuposto aqui é ver se tem dolo, se houve desvio final de confusão patrimonial. Não quero saber disso agora, se é teoria maior ou menor, não. Aqui eu quero saber, velho, esse cara descumpriu algo que estava previsto na lei que ele deveria fazer, descumpriu, velho. Então coloca ele lá no polo passivo.
Por quê? Porque a própria lei está dizendo isso. Não, eu quero investigar para saber se esse cara não pagou o tributo, se ele não... Não é isso. Não é isso. Não confunda as coisas. Tá. Então, os requisitos para responsabilizar o sócio são quais? Eu tenho que ter uma previsão legal. Tenho. Esse cara tem que ter uma certa qualidade de administrador. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser um sócio cotista. E esse cara vai ter que agir, de certo modo, com excesso de poderes ou infração, né? Então, esse cara tem que agir fora do limite, vamos dizer assim. E vai ter um nexo causal com o débito tributário. E quais são os precedentes relevantes aqui? Novamente, né? A primeira turma e a segunda turma, elas têm algumas distinções. Mas o mais importante é essa lógica que eles entram num consenso, dizendo, velho, se a gente tem uma responsabilidade tributária pessoal fundada em lei no artigo 134 e 135, eu não preciso desse TPJ. Essa é a verdade. E aí, basicamente aqui, né, até acho que a questão, de alguma maneira, ela pedia para você trabalhar isso, né, trabalhar essa lógica de falar assim, velho, é necessário eu fazer uma distinção aqui? Porque o artigo 134 e o artigo 135, eles vão aplicar uma responsabilização por excesso de poderes e infração à lei quando tiver no contrato social ou estatuto. Porque isso é uma responsabilidade direta prevista em lei e eu não preciso do IDPJ. Por que, professor? E aí, para ficar bem didático aqui para vocês, tá? Qual a diferença fundamental? Responsabilização tributária decorre diretamente da lei, não exige DPJ, é responsável objetivo e ser aplicável em casos específicos. E nesse aspecto aqui eu tenho uma uniformidade no STJ. Para esse caso aqui, para o artigo 135 também. Já a desconsideração, que a gente tem algumas divergências, ele vai ser, digamos assim, ultima ratio. Tá? Medida específica para abuso, tem diversidade, tem confusão patrimonial, tem um procedimento próprio e essa aplicação é subsidiária. Beleza, senhores? Claro que eu passei um pouco da linha aqui editorial, com todo o respeito, mas feito aquele cara que fala bicho, né? Eu destaquei aqui para os senhores, né? Só vai ser necessário DPJ de maneira excepcional, tá? O DPJ vai ser necessário nesses casos, nós temos sim uma divergência, mas nós temos um marco ali, que é essa incompatibilidade do IDPJ, em especial quando a gente fala dos artigos 134 e 135, que prevê uma responsabilização direta. Por quê? Porque o CPC aplica-se apenas quando a execução fiscal é silente e omissa e também não seja contraditória aos seus dispositivos, beleza? E é aquilo que eu falei para vocês, aquela ideia, né? Eu vou permitir que o cara se defenda antes de ele garantir o juízo e eu vou parar todo o processo. Então você está indo de encontro à ideia de ser célere, você está indo de encontro à ideia de ter a garantia e também você está esquecendo que uma coisa é desconsiderar, outra coisa é a responsabilidade tributária prevista em lei. Beleza? Massa, show de bola, bora nessa.